porque eu trabalhava muito com a parte mesmo de bovinos. Hoje eu trabalho numa fazenda chamada Fazenda São Gabriel, e eu gosto muito da prática do esporte. Hoje eu só trabalho com vaquejada, né? Passei um tempo sem praticar, depois de uma lesão no ombro, caí de cavalo e parei de praticar. O tema aí, manejo alimentar de equinos atleta, eu já fui criador, criei só um animal, e durante o tempo que eu criei, eu me apaixonei muito. Infelizmente, eu fui morar fora e não pude mais criar, mas na minha família até hoje ainda cria, meus amigos ainda criam, e eu sempre pratico mesmo o esporte com o equino, e vejo que no nosso estado tem pouca prática de alguns outros esportes, como hipismo, até mesmo a doma mesmo, para a parte de pista de obstáculos, entre outras coisas. Mas a vaquejada, assim, cavalgada, também gosto muito. E é um prazer poder falar sobre o manejo alimentar. Algumas coisas bem básicas que eu aprendi no Ceará, aprendi na Paraíba, nas minhas viagens. E, assim, cada estado ele tem algumas coisas a ensinar, e esse pouco que eu sei eu quero passar para vocês hoje. Aqui é só um pouco do meu trabalho. Eu me formei técnico em aquicultura, técnico em agronegócio, sou engenheiro agrônomo e estou me formando em técnico em zootecnia agora em 2023. Hoje eu trabalho como consultor do Senar na cadeia de fruticultura, atendo alguns municípios aqui do Agreste, e trabalho numa fazenda em Ceará-Mirim e em outra fazenda em Santana do Mato. A Fazenda de Santana do Mato eu não visito muito, é lá no sertão. De vez em quando, quando necessita que eu visito. E a de Ceará-Mirim eu sempre estou por lá. Lá tem cavalos também, tem equinos, tem asininos, tem bovinos, mas o forte mesmo da fazenda é coqueiral. Então, é mais a parte de fruticultura. Trabalhei com palma diretamente numa fazenda aqui no município de Nova Cruz, em outra no município de Santo Antônio, com manejo alimentar de bovinos, com a parte a prática de conservação de alimento para seca, tanto o feno quanto a parte da palma, sendo utilizada para os animais. E trabalhei há pouco tempo atrás com a plantai, que é uma parte de madeira, que era com compra de eucalipto e alguns outros tipos de espécies arbóreas. Falando um pouco sobre a parte do manejo alimentar, os equinos eles são monográficos. Porém, eles, diferente dos ruminantes, eles só possuem um compartimento no estômago. E o que faz com que, então, os equinos, como um monográfico, ele consiga absorver as partículas vegetais. Ele tem uma estrutura chamada seco, que ela, em alguns animais, como o coelho, também possui, e eles fermentam, ele é completamente funcional, e essa estrutura no cavalo, que fica junto também com o intestino delgado, que faz algumas partes de absorção. O estômago, ele vai ter um outro tipo de absorção, a absorção inicial, mas praticamente a parte de fibras, ela é digerida no intestino grosso. Os equinos, eles têm uma coisa bem peculiar, que é eles não podem vomitar, eles não têm essa capacidade de eructar, que é de arrotar, de voltar ao alimento. Isso é por conta de uma ligação entre o seu esôfago, então isso dificulta muito na prática do manejo com esses animais. É normal ter cólica? Não, não é normal o equino ter cólica. Quando acontece a má alimentação, ocorre a cólica. E o que que faz com que ocorra essa má alimentação? No caso de animais de esporte, normalmente é longos deslocamentos até os municípios onde vai ocorrer, no caso, animais atletas, eles vão ter o período para participar. Na vaquejada tem a senha, tem que ficar aguardando, o animal vai ficar ali embaiado. Então, tudo isso daí ele vai ocasionar o distúrbio alimentar no animal. Eu já vi cólica por ingestão de água errado, cólica por desidratação, no caso, que é não ingerir a água, o animal fica lá embaiado, o produtor fica numa festa, esquece de olhar a água do animal,
E tudo isso daí na parte alimentar vai contribuir com cólica, com perca de peso, às vezes até a parte de parasitas pode ocasionar cólica nos animais. E na parte de manejo alimentar, o que mais prejudica é o excesso de fibra ou uma má alimentação com concentrado, que isso daí vai fazer com que o animal tenha esses distúrbios alimentares. Eu coloquei aqui um, uma baia, como é que é uma baia, digamos assim, uma recomendação de tamanho estrutural da baia. A baia ela tem que ser bem ventilada para que o animal tenha um bem-estar. Ela precisa ser um pouco grande para que o animal consiga ter as coordenações motoras normais, que é se locomover dentro, ter como praticar até o alongar dos músculos, dos membros do animal, e precisa estar numa altura um pouquinho boa, já que o animal ele não é tão pequeno. No caso do equino, ele é um animal um pouco grande. Na baia, ela precisa ter coxo de sal, um bebedouro, precisa ter um local para colocar, no caso, às vezes a gente coloca na rede, às vezes tem uma parte específica para colocar feno, e normalmente tem um outro coxo que é para a parte da ração mesmo, do concentrado. Aqui eu coloquei uma imagenzinha com o esôfago do animal, a ligação. Claro que tem muito mais estruturas no animal, mas aqui é só uma parte mesmo para vocês verem que o intestino grosso do animal, ele compõe cerca de 70% do tamanho mesmo dessa parte digestiva do animal. É, podem ver que para digerir a fibra ele precisa ter um gasto energético. Então, o colo menor, essa parte do intestino grosso bem grande, tudo isso daí é uma parte que vem com a evolução mesmo do animal. Eu citei aqui alguns tipos de modalidades que ocorrem aqui no país, né? As principais modalidades aqui no Nordeste que a gente vê a vaquejada, a prova de três tambores, ela já vem ocorrendo na própria festa do boi, que ocorreu aqui no Aristófanes Fernandes, ocorreu. Eu vi na parte de doma, que foi a corrida de obstáculo, onde os cavaleiros eles fazem com que o animal ele percorra um determinado percurso. Esse animal ele não vai ter uma prática, no caso desse esporte, ele não tem uma prática de exercício físico tão pesado, diferente de uma prova de três tambores, onde o animal ele vai utilizar muito a musculatura, a vaquejada ele vai utilizar muito essa força muscular. Então, dependendo do esporte, ele vai exercer mais essa parte física, já outros esportes vai exercer mais uma parte que o animal, o equino, ele é um animal bastante inteligente, um dos animais mais inteligentes do mundo até. Então, cada esporte ele tem uma particularidade. Eu citei também esses outros três esportes. A corrida, que também é um esporte que ele exige velocidade do animal. O hipismo, ele tem todas as duas coisas, tanto velocidade quanto força no ato do pulo. E a parte do polo. O polo, eu nunca vi, né? Mas parece ser um esporte bem legal. Eu nunca pratiquei. O hipismo eu também nunca pratiquei, mas já pude ver uma prova de hipismo e três tambores também. Falando um pouco da parte que eu mais me identifico, que é forragens, na parte de alimentação, né, gramíneas, os equinos, eles têm alguns mitos sobre o que podem comer, o que não podem. Já escutei muito sobre capim-elefante não pode para equino. No caso do capim-elefante, que é o capiaçu, muitas pessoas falam não pode. Praticamente pode. O problema é como as pessoas colocam essa forma da forragem para o animal. O, o alimento ele vai ter um estágio fisiológico. O que é esse estágio fisiológico? É o estágio de crescimento. Praticamente a idade da planta até o seu despertar reprodutivo. Então, quanto mais velho a planta tiver, maior a quantidade de fibra e menor a quantidade, no caso, de alguns tipos de macro e micronutrientes. Diferentes tipos de forragem podem ser dadas para equinos. Gramíneas, normalmente, é um alimento natural dos equinos.
e seu hábito, sua etiologia natural é estar em bando. Então, eles pastejam praticamente frequentemente, justamente porque o seu organismo é pequeno. Por que eles se alimentam pouco? Porque o equino ele evoluiu de uma forma que ele pudesse correr. Isso daí é uma defesa, uma forma de defesa. A fuga nos equinos fez com que o seu aparelho digestivo fosse menor, assim ele não ficaria tão pesado para as fugas. Isso daí fez com que um animal que tem já uma musculatura muito forte, muito rígida, ele fosse ideal para a prática desses esportes. Por isso os equinos eles são tão admirados em todo o mundo, desde a Grécia, foi utilizado em várias guerras os equinos, na própria China tem relatos históricos que eles eram utilizados não só para o trabalho, mas também para a prática de guerras. E assim, hoje a gente já vê que não só as gramíneas são utilizadas para os equinos, também a leguminosa. Porém, não são todas as leguminosas que podem também ser ofertadas para os equinos. Algumas plantas elas são consideradas tóxicas aos animais. E não só em relação à quantidade, que tudo em grande quantidade pode ser prejudicial para os animais, mas como também algumas plantas que liberam algumas toxinas que normalmente os equinos eles sabem diferenciar pelo cheiro, até mesmo pelo paladar, quando eles mastigam alguma folha, eles sentem um tipo de sabor. Então, eles não se alimentam naturalmente. É muito difícil ocorrer que um equino ele chegue a consumir essas plantas daninhas que são tóxicas. Mas já o humano, ele por muitas vezes passar por despercebido ou por não conhecer, não ter o conhecimento, ele ao misturar junto com a forragem, com a parte volumosa, que vocês vão ver que a parte volumosa é aquela parte que tem mais fibra para os animais. Então, misturando, às vezes o animal pode ter algum quadro e tem casos que ele pode chegar até a óbito. Então, todos esses cuidados devem ser verificados no manejo alimentar dos equinos. E normalmente também, até na prática de controle, no caso das forragens. Porque se você tem um pasto que foi adubado com esterco de bovinos que estavam com plantas daninhas, no caso, nas fezes dos bovinos, é, caracteristicamente, essas plantas daninhas elas vão germinar e assim vão se desenvolver na área e caso não chegue a ter o controle, ela vai acabar se propagando, né? Vão produzir sementes e vai formar um banco de semente naquele solo. Eu separei aqui o volumoso como podendo ser ofertado de duas formas. A primeira forma é o natural, que é, por exemplo, um capim, onde você corta, coloca, e tem a parte do pastejo, é quando você solta em piquetes, que normalmente alguns piquetes eles têm 3.000 metros, 4.000 metros. Não é recomendado colocar esses equinos em piquetes também muito grandes, até mesmo porque às vezes quem já criou, quem cria, sabe que é um pouquinho difícil pegar alguns ficam um pouco, tem que levar um milhozinho, tem que fazer algum tipo de conquista para ele poder vir. E os equinos são animais que ele tem sempre um hábito fixo, então você tem que ser sempre no mesmo horário. Ele é um animal que praticamente ele segue bem essa rotina, é um animal de rotina, particularmente é um animal muito bom de se lidar porque ele segue bem a rotina. Para pessoas organizadas, a alimentação desses animais é algo que deve ser seguido por horário. E até mesmo nessa sequência de horário, tem que ter um manejo adequado. Até pouco tempo atrás, anos atrás, me refiro, uns 20 anos atrás, tinha casos de misturar um concentrado com um volumoso. Isso é muito errado. Essa parte da forragem ser misturada com o concentrado. Por quê? O tamanho da fibra vai fazer com que passe rapidamente pela parte do estômago, onde não vai ser digerido, né? A parte da fibra. Então, essa passagem rápida vai fazer com que leve junto com a parte do volumoso o concentrado. Então, esse concentrado ele não vai ser absorvido lá dentro. Pode ser que ocorra uma cólica, porque vai ficar muito alimento concentrado em um só local, fazendo a obstrução mesmo e fazendo a dilatação, e o animal vai ter dores. Eu coloquei aí
o desidratado como o feno. O feno, ele hoje é um avanço que vem para melhorar, onde você quer transportar um animal e você tem como levar uma parte de alimento muito fácil, ocupa pouco espaço, um fardo de feno, às vezes colocar até na própria tela, que é feita com corda, muitas vezes, e até mesmo no próprio trailer ou boiadeira que carrega os animais, você tem como deixar ali longe do solo, é claro, para não ter contato com as fezes, e assim os animais vão tendo o hábito de alimentação aos poucos desse alimento. O próprio equino, naturalmente, ele se alimenta várias vezes ao dia. Tem relatos de equinos que pastam num tempo médio de 18 a 19 horas, então praticamente eles comem o dia todo. Diferentes fontes de alimentos podem ser ofertados para esses animais e de diferentes formas. Como eu falei, o pastejo é a forma de alimentação direta, onde o animal ele vai até o alimento para fazer o consumo. A parte picado é quando a gente corta o material e oferta normalmente animais presos. E tem um sistema semi-intensivo, que é quando você tem o hábito de soltar o animal em determinadas horas do dia para ele pastejar, e em outros horários você prende, normalmente o horário noturno, você deixa ele preso, comendo normalmente feno, e no pós-dia, no caso, no início da manhã, você vai dar a parte do concentrado. Os horários de fornecimento desse alimento, ele é crucial para poder reduzir possíveis cólicas e até mesmo para que o animal ele absorva melhor esses nutrientes. Aqui mais na frente, eu vou falar sobre essa parte dos alimentos. Aqui eu coloquei uma foto do feno. O feno ele tem um teor de umidade adequado. Como eu falei, existem vários tipos de cólica. O feno, quando ele está com um teor de umidade elevado, ele pode fermentar, ocasionando também um tipo de cólica que é uma cólica ocasionada justamente por conta da fermentação mesmo. Eu não lembro, eu acho que é a gástrica, mas é uma cólica. Fica mais para o pessoal de enfermagem, eles sabem melhor do que eu. Então, o feno, na hora da produção, nessa fazenda que eu trabalho, a gente tinha produção de feno, agora está parada por conta de outras atividades. E o feno ele deve ser armazenado de uma forma que ele não tenha contato direto com chuva, então, de preferência em locais cobertos. O feno ele tem um tempo também, um período de armazenamento útil, porque essa desidratação ela faz com que perca alguns valores nutricionais, porém conserve outros. Então, o feno praticamente para viagens, para essa parte de manejo para animais de esporte é muito bom. Porém, para essa parte de estar em casa, a pastagem ou a capineira ela sai muito mais em conta, mais barato. E o feno ele também vai poder ser ofertado para pessoas que não têm tanto espaço, não tem uma fazenda grande, podem criar em um espaço menor. Então, o feno é uma forma de suprir essa necessidade, no caso de fibra, para o animal. É, a parte de pastagem, a gente tem essas pastagens. Aí é uma pastagem de Tifton, onde os equinos eles têm um pastejo direto, mas a gente também tem as pastagens que é, no caso, para a produção do feno também. Eu coloquei essa pastagem aí, essa daí é do Tifton 86, se eu não me engano, e se encontra em Ceará-Mirim também. Mas a gente pode ter equinos em pasto de Maasai, por exemplo. O Maasai ele só vai causar algum tipo de dano ao animal se ele for ofertado no estágio fisiológico inadequado, que é quando tem uma grande quantidade, no caso, de fibra. É, a maioria dos capins que são ofertados para os equinos são com hábito de crescimento cespitoso. Esse hábito de crescimento é aquele hábito que o animal, que o capim ele chega a deitar e ele tem estolões. Esses estolões eles são a emissão de novas plântulas, emitindo folhas novas e raízes. Então, vai capins estoloníferos que emitem estolões que são mais eretos, como por exemplo a gente tem o Maasai, o Mombasa,
eles têm que ter um controle na altura de entrada e na altura de saída. Essa altura de entrada ela vai ser um pouco diferente para bovinos, para equinos, para caprinos e ovinos, justamente por conta dessa quantidade de ingestão de fibra. E eu coloquei como exemplo aí uma foto. A capineira normalmente é de capim-elefante, então as raízes não é consumida pelos animais. O colmo normalmente é a parte rígida, onde você vai ter essa parte do excesso de fibra. Em algumas propriedades onde eu vejo que o capim ele já está passado, como o produtor fala, que é com altura elevada, é recomendado que seja cortada essa parte do colmo, se possível, ofertado para bovinos, caso tenha na propriedade, ou até mesmo para equinos, e só essa parte mais da parte final, da parte apical da planta, seja ofertada para os equinos, que é essa parte da folha. Essa parte onde tem a maior parte das folhas, ela também é mais nutritiva, falando em termos de energia, termos de nutriente, micronutriente e macronutrientes. A parte da folha ela é bem mais nutritiva. Então, como ele vai ter um volume maior, mas em relação à nutrição, ela vai ser um pouco, vai ser bem menor. Mais na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui diferentes características, normalmente, do plantio e do teor de proteína. A gente pode ver o Corticross, as gramas, o Tifton. A grama estrela e o Tifton, eles são bem parecidos mesmo. E o capim vaqueiro, eles são espécies de capins que eles são plantadas apenas por mudas, ou seja, você vai tirar um colmo daquele, um estolão, vai plantar no chão. No caso, você vai tirar uma parte vegetativa da planta e ele é propagado vegetativamente. Por isso se chama muda. É tirada uma parte de uma planta e ela vai formar uma nova planta. E já essa parte por sementes, normalmente, um capim que normalmente é plantado por muda, aqui no estado, era muito plantado antigamente, hoje já caiu em desuso, justamente por conta dessa prática de plantio em mudas, é o pangolão e o pangolinha. Foi um capim utilizado para terminação de bovinos, para criação de equinos, asininos e até mesmo caprinos e ovinos, e ele emite sementes, porém as sementes dele são muito difíceis de coletar. E caso o cavalo coma essa semente, é normal porque o cavalo ele tem, diferente dos bovinos, os dentes superiores. Então, isso daí faz com que ele se alimente de até mesmo de raízes, mais próximo ao chão, podendo cortar a planta. E eu já trabalhei com o Tifton, ele é um capim excelente, porém ele tem uma preocupação grande no caso da manutenção do porte, que é a parte do controle de plantas daninhas. Tanto o cross, eles são muito sensíveis à parte de aplicação de defensivos agrícolas, os famosos herbicidas. Normalmente, manejo, tordon, esses herbicidas utilizados nas pastagens, que tem um princípio ativo, que é deixa eu ver se eu lembro, é o 2,4-D e o picloram. Esses dois princípios ativos são para folhas largas, que no caso as folhas estreitas são os capins. Então, ele deveria ser bem aceito por essas gramíneas, mas essas gramíneas elas acabam morrendo porque elas são bem sensíveis mesmo à aplicação dos herbicidas. Então, tem que ser manualmente. E normalmente o que encarece esse plantio é essa manutenção de limpeza. Quem produz a parte de gramas, eles normalmente adubam com adubação química, justamente porque a adubação orgânica vem resíduos de sementes. Hoje em dia, já se faz a prática da compostagem, que eleva bem a temperatura. Eu vou falar mais na frente sobre a compostagem com as fezes dos equinos, do próprio estabelecimento, para poder fazer manutenção
na adubação de, por exemplo, uma forragem, uma capineira ou de uma pastagem. Alguns teores bem interessantes é o teor de proteína bruta. Isso daí vai ser relacionado diretamente na quantidade de alimento que o animal vai precisar ingerir. Por exemplo, o Cost Cross ele tem uma quantidade de 18% de proteína bruta. Então, ele vai se satisfazer com uma menor quantidade, falando em quilos, do que uma alimentação com gramas batatais. Até mesmo com esses capins chamados grama de burro, que o pessoal tem esses nomes populares que chamam, eles têm uma quantidade de proteína bruta muito baixa, além da quantidade de forragem produzida, que também é muito baixa. A produtividade dessas variedades são muito baixas. Já o Cost Cross, o Tifton, eles têm uma produtividade mais alta, e a proteína bruta é bem melhor para os equinos, justamente por esse manejo alimentar. Os animais eles vão ter uma nutrição melhor, se alimentando com teores de proteína bruta maiores. Aqui eu vou falar um pouco sobre a ração. A ração ela tem alguns mitos também. Existem alguns cálculos, não tem tantos avanços hoje aqui no Brasil. Em alguns outros países, eles já têm alguns outros avanços com preparo da ração na própria propriedade. Normalmente aqui no Brasil a gente ainda compra saco de ração. É difícil você ver um produtor que prepara a sua própria ração em casa, tem pelletizadora, até mesmo porque são equipamentos bem caros. E algo que a gente consegue ver é as características dos alimentos concentrados. Eles apresentam menos de 18% de fibra bruta, ou seja, essa fibra ela vai ter que ser ofertada no caso de forragens, e eles têm 60% de nutrientes digestíveis totais. Então, eles podem ser divididos em proteicos ou energéticos para ganho de peso, ou no caso dos animais que é o que eu estou explicando, são os animais de esporte para essa parte de ganho de energia mesmo. Os proteicos, eles vão ter essa manutenção até mesmo da pelagem, o animal está com um pelo mais brilhoso, mais bonito. A ração, ela vai trazer micronutrientes que vão fazer com que o animal, ele absorva esses nutrientes e assim ele reflita nessa beleza dos animais. São animais extremamente bonitos, tem várias raças aqui no Brasil, mas independente da raça, eu acho um animal muito lindo. A alimentação dos equinos, ela tem que ser baseada a partir de alguns cálculos, por exemplo, no peso do animal. Um animal, por exemplo, ele consome 1 quilo de ração para cada. Isso daí foi uma regrinha de três que eu utilizei. Eu peguei uma plataforma que eu já tinha visto, e você vai ver a quantidade de alimento que ele vai precisar. 1 quilo de ração para cada 100 quilos. Então, por exemplo, um animal de 600 quilos, ele vai precisar de 6 quilos de ração por dia, no caso do concentrado. É um cálculo médio para você ter uma noção de quanto o animal vai precisar, e essa alimentação ela vai poder mudar em diferentes estágios do crescimento do animal. Isso daqui eu já estou falando do animal adulto. Tem que ter essa relação que uma égua gestante vai ter que ser um outro tipo de preparo dessa alimentação, um potro, ele vai ter que ter um outro preparo dessa ração, um animal que é um garanhão, que é próprio para a parte de reprodução, ele tem uma alimentação um pouco mais especial, e tem que ser sempre lembrado que, por exemplo, um animal de 600 quilos, ele precisa de 6 quilos de concentrado, de ração. Ele não pode ser ofertado esses 6 quilos em uma só vez. O máximo que deve ser alimentado é 1,5 quilos até 2 quilos no máximo de ração, justamente pelo que eu falei no início da apresentação, que é o quê? O animal ele tem um sistema digestivo pequeno, então vai causar obstrução, e normalmente em vaquejadas a gente vê muitos animais com cólica, justamente porque ele ingeriu muito alimento de uma vez, o tratador não quis fazer a divisão da ração ao longo do dia, pode ter colocado o alimento junto, não colocou água. Então, essa rotina do animal, ela deve ser seguida em mínimos detalhes. Ah, Caio, atrasou 1 hora, tem problema? Não, 1 hora não tem problema. Agora, passar 6, 7 horas já causa dano ao animal. E aí eu coloquei uma outra foto que é uma representação de como estocar esses alimentos. Os alimentos, eles devem ser estocados de preferência em cima de pallets, para não ter o contato com a umidade do solo,
E nessa foto eu coloquei algo que me chamou a atenção ao ver ela, eu tirei da internet, e tem pallets colado com a parede. Não deve ocorrer isso no caso do estoque de alimentos. A ração, o pallet e as rações, elas não devem ter contato com a parede. Ela deve estar aí na faixa de 80 a 1 metro de distância da parede e em cima de pallets. Esses pallets eles devem ter no mínimo 15 e normalmente eles têm entre 15 e 20 centímetros. Então, deve fazer isso justamente para ter esse controle da umidade na ração. E os sacos eles devem ser empilhados dependendo da ração. Tem uma altura de empilhamento dos sacos justamente para não compactar alguns tipos de rações que podem, a partir do peso em elevadas camadas, vai ocorrer essa compactação e quando você for pegar os últimos sacos, eles vão estar com a ração, praticamente vai ter formado um farelo, uma ração que, por conta do impacto, ela foi deteriorando. E até mesmo no estoque de ração é ter um inventário para poder ter esse controle, para uma ração também não ficar muito velha. A gente vê esses sacos de ração aí, eles estão empilhados, alguns de qualquer jeito. Normalmente deve ser dividido para cada tipo de ração que você vai colocar, não tentando não misturar, por exemplo, sacos de milho com sacos de ração pronta, sacos de ração pré-pronta, com trigo, que hoje é utilizado, só que em pequena quantidade em alguns animais. Então, tudo isso daí deve ser verificado. O trigo que eu acabei de falar, ele não pode ser colocado em grandes quantidades, pois pode ocasionar um tipo de doença nos animais. E toda essa forma, até na organização da ração, ela vai refletir no bem-estar e no caso da digestibilidade dos animais. Aqui eu vou falar de algo que é muito importante para os animais, principalmente os equinos de prática de esporte, que é a mineralização, o fornecimento desses sais minerais que vão suprir essa necessidade que é perdida pelo suor e pela transpiração, que é a perca do suor e de água. O suor que os mamíferos eles produzem, ele vai ter um controle osmótico nas células dos animais e assim tem a perca de alguns tipos de sais. Normalmente, para quem já criou, vê alguns vendedores querendo vender umas pedras de sal bem legal. É bem legal mesmo aquelas pedras de sal, mas para um transporte do animal, onde você não quer ter pó voando a partir que o carro bate no buraco, é interessante para suprir uma pequena necessidade, mas para longas datas já não é tão interessante, porque o animal pode se estressar, lambendo aquele material, ele pode estar no pasto e vai ter o deslocamento. O sal ele também não pode estar tão perto da fonte de água, justamente para ele não estar bebendo água, lamber o sal, dá vontade novamente de beber água, coloca a boca novamente, vai beber mais água. Então vai ter um excesso no consumo de água. E esses sais, eles também vão servir não só para a manutenção desses micronutrientes, mas também para os próprios eletrólitos dos animais, que são perdidos normalmente a partir de uma corrida, a partir de um longo uso para uma cavalgada. E eu trouxe até duas formas de coxo de sal. Esse coxo de sal, na parte superior direita, ele vai ser um coxo de sal que ele foi colocado aí com uma tampa, digamos assim. Essa tampa é móvel, os animais quando vão lamber, eles colocam a cabeça, empurram e lambem o sal que vai estar nesse recipiente embaixo, que é outro tambor menor. Serve muito esses tambores para a parte de pastejo, para você ofertar os minerais diretamente no pasto. E aqui tem um tambor que pode ser, isso daí vai variar com o que você tem, não existe esse qual é o melhor, um coxo de cimento, um coxo de plástico, um cano PVC, isso daí não vai influenciar muito, não. Vai influenciar na parte estética, na beleza
do ambiente. Mas para o animal ele não está preocupado com a parte estética do ambiente, não. Ele está preocupado com o bem-estar dele. Ele quer ter o alimento, ele quer ter o espaço para praticar as atividades e ele quer um alimento de preferência de boa qualidade. E na saúde dos animais é muito bom que você tenha um sal apropriado e que seja voltado diretamente para aquela particularidade dos animais. Em casos comuns, só para a parte de manutenção mesmo do organismo, os equinos eles consomem em média 50 gramas por dia. E esse consumo ele pode ser aumentado após a geração de um esforço físico. Ele pode levar até 150 gramas, ou seja, ele triplica justamente por conta dessa perca no suor. Você, por exemplo, passar uma hora cavalgando um animal, você vai perceber que ele vai querer ingerir mais água, ele vai querer lamber mais sal, ele vai querer no outro dia ou até no mesmo dia, dependendo do horário, se alimentar de maiores quantidades, ingerir uma maior quantidade de volume, no caso de alimentos. Então, você tem que ter esse controle, tem que ter o bem-estar mesmo do animal. Ele, quando ele se sente ameaçado, ele não vai querer comer. É, eu acho que qualquer animal, quando ele está se sentindo num local que não é favorável a ele, ele vai ficar intimidado, ele não vai querer se alimentar. Então, tudo isso daí é muito bom para o animal que você tenha um ambiente bom. O animal, no caso dos equinos, eles são sociáveis. Então, quando você tem ali um estábulo, onde tem várias baias no estábulo, é bem interessante que você faça com que um animal ele tenha contato visual com o outro. Quando você soltar no pasto, eles vão interagir bem. Em alguns casos, você vê agressão, no caso de equinos dominantes, sobre outros animais. Você vai fazer o controle, no caso de qual pastagem colocar eles. Então, tudo isso daí deve ser feito a partir do ambiente. O posto de sal ele não pode pegar umidade, porque se eu tiver um posto de sal como esse da foto de baixo, ele se chover e ele estiver no pasto, ele vai molhar. E isso daí vai fazer com que a qualidade do produto ela seja perdida. Normalmente ele vai encher de água, alguns nutrientes vai transbordar junto com a água, vai ser liberado na água, vão transbordar quando secar, esse sal não vai ser mais a mesma coisa, ele não vai ter mais alguns nutrientes, e a própria umidade vai fazer com que esse sal não seja favorável aos animais. Então, dependendo do sistema de criação, você vai ver qual a melhor opção para poder fornecer esse material. Descanso. Muitos veterinários visualizam tendinite, algumas lesões nos animais, animais atletas, quando você tem um excesso de esforço. E, Caio, o que que isso daí tem a ver com alimentação? Se o animal passa muito tempo tendo esse esforço e fica com essas lesões, ele vai querer passar mais tempo deitado ou não vai querer se alimentar porque ele vai estar exaurido. E quando você está com dor, você não quer se alimentar. Isso daí também vale para os humanos. E tudo isso daí vai prejudicar na alimentação mesmo dos animais. Tem que ter todo esse cuidado. Isso vai variar muito com a categoria animal, com a complexidade das atividades físicas. Por exemplo, um animal que é utilizado para doma, para o esporte da doma, é um animal atleta. Porém, ele não tem corridas de longas distâncias. Um animal que nem vaquejada, ele corre numa areia muito fofa, então ele tem que ter uma atividade física ocasionando ele fazer esforço físico. Já numa corrida, ele vai ter que ter velocidade. Isso daí vai ter movimentação rápida dos músculos. Isso daí vai elevar a temperatura do animal, vai fazer com que os ossos entrem em contato com o líquido e desgaste um pouco. Então, tudo isso daí vai variar muito. Uma outra parte na parte do descanso é valores nutricionais. Você tem que deixar para cada categoria, para cada espécie animal mesmo, um manga larga machador, ele tem uma altura alta, um par de milha, ele tem músculos mais bem definidos, um puro sangue inglês, já é um animal
com um trote mais bonito, com um alongamento do corpo mais bonito. E isso daí também vai diferenciar no consumo, na forma das dietas. Então, tem que ter essas características. O tipo do capim que está sendo fornecido, como eu falei, o teor de matéria bruta, o teor de nutrientes vai variar também. E em quinto tem o bem-estar. Como eu falei, os animais eles precisam estar bem para poder se alimentar bem. Aqui é falando um pouco do manejo sanitário. O manejo sanitário ele também está direcionado com a parte alimentar dos animais. Se eu tenho um feno solto no chão ou capim solto no chão e o animal ele vai defecar ali naquele local, então as fezes vão entrar em contato com o alimento e o animal, possivelmente, quando está com fome e só tem aquilo para comer, ele vai acabar ingerindo. Então, essa remoção das fezes, remoção também de restos de alimento que fica na baia é bem interessante. Ela deve ser realizada de preferência diariamente e não só uma vez durante o dia. Se possível, duas. Se é um animal que ele defeca muito e você vê que ele espalha as fezes, tentar fazer um manejo. Alguns animais são bem complicadozinhos, eles urinam só em um local da baia, outros defecam só em um local da baia, outros eles gostam de brincar com as próprias fezes, eles ficam pisando, espalham as fezes em todo a baia. Então, tudo isso daí ela deve ter um controle dessa remoção dessas fezes, justamente para não ter esse contato das fezes com o alimento. Eu coloquei a foto de uma baia, onde vocês podem perceber que a parte onde é ofertada a água, que pode ser tanto no lado direito ou quanto no lado esquerdo da imagem, não é próxima diretamente do coxo, não é uma ao lado da outra, por exemplo. Isso daí é estrategicamente colocado aí, não é por acaso. Elas estão em lados opostos justamente para não ter esse consumo excessivo no hábito alimentar. Eu coloquei essa foto aí, essa foto foi uma foto tirada por mim mesmo e me traz boas lembranças. Eu cheguei nessa propriedade e esse animal estava amarrado numa planta num cajueiro e o coxo era de pneu. A maior preocupação do produtor era o custo está errado por ser em pneu. Aí eu falei, a sua maior preocupação aqui é ter alimento em contato com uma quantidade de fezes enorme e isso pode ocasionar problemas de casco nos animais, que vai gerar também outras doenças. Então tem que ter esse cuidado. Esse cuidado é muito importante com esses animais. E algo que é bem interessante nos equinos, eu pude ver isso nos equinos, é o quê? O formato do casco. Esse animal aí, ele tem um casco em formato de, o pessoal aqui no interior chama de casco de burro. É um casco que não teve problemas com esse animal por conta do formato do casco. Se fosse alguns outros animais com casco aberto, ele possivelmente poderia ter algum tipo de infecção ou algum tipo de doença ocasionado por isso. Muita urina, muitas fezes nesse local. E o que que o produtor disse? Ah, é porque eu deixo aí, depois de um tempo eu levo para outro canto. Eu fico mudando de árvore. E isso ele tem uma baia. Ele não colocava na baia porque ele dizia que a baia o animal se sentia desconfortável. Era melhor manter ele amarrado. E como eu falei, o formato do coxo, ele não vai ser muito importante. No caso aí de um coxo de pneu, o que eu verifiquei foi se o alimento estava em contato, por exemplo, com materiais como prego. Você tem que verificar. Materiais pontiagudos, eles podem ocasionar cortes. Ele, com o tempo, ele enferruja, pode deslocar do pneu e ficar solto dentro do coxo, e aí o animal ele também irá ingerir e pode ocasionar ferimentos internos. Então, todo esse cuidado com o manejo alimentar dos animais é muito importante. No caso desse coxo, tinha prego, eu pedi para ele tirar e pedi para colocar parafuso.
Então ele tirou todos os pregos, não exatamente na hora que eu mandei, eu tive que ir lá mais de uma vez. Isso daí é algo que você vai ver que o contato com o produtor, você tem que ganhar a primeira confiança e depois de um tempo que ele vai poder escutar suas recomendações. Isso ocorre não só na parte animal, na parte vegetal também ocorre muito. E uma outra coisa que é bem importante é essa parte de desinfecção. Os cuidados sanitários do local é muito importante. Nessa foto aí, eu tirei até de uma plataforma do Senac, eu fiz um curso há um tempo atrás, que é realizar a desinfecção dos estábulos. Essa desinfecção ela é uma profilaxia justamente para evitar doenças. Como zootecnista, os veterinários, eles devem sempre estar pegando no pé do produtor e direcionando ele a ter esses cuidados fitossanitários. Os equinos, eles têm zoonoses também, como raiva, por exemplo, e vacinação é muito importante nos animais. Após vacinação, eles vão ter. O que que vacinação tem a ver com manejo alimentar, né? A vacinação, após ser aplicada nos animais, alguns eles ficam algumas horas sem querer se alimentar e outros já não têm esse problema. Então, até numa vacinação, um controle de troca de baia, ele pode ter seu bem-estar afetado, vai passar um tempinho sem querer se alimentar, mas vai voltar. Algo muito importante que deve ser feito é a troca de ração. Se você vai trocar de ração, não é sair da marca X e já colocar a marca Y. O equino ele precisa de uma adaptação entre esse fornecimento. Isso eu estou falando ração, mas pode ser até um volumoso. Eu estou dando por exemplo, milho. Eu vou misturar o milho com essa ração que eu comprei, que o vendedor disse que é um pouco melhor. Se eu for mudar de um representante para outro, eu vou misturar as rações e gradativamente eu vou colocando lá para o animal se alimentar e aos poucos ele vai se acostumando e você vai fazendo a troca total. Eu coloquei um exemplo aí que é para cada 1 litro de água sanitária, 10 litros de água. Então, essa aplicação desse material ele só vai poder ser realizado depois que você varrer, depois você tirar a parte grossa, digamos assim. Por quê? Porque se você jogar água, vai misturar, em vez de você limpar e fazer a desinfecção, você vai estar praticamente contaminando mais o local, porque você vai espalhar tudo e quando você varrer, vai continuar lá os germes. E a água sanitária ela vai ter esse efeito justamente para acabar. A água normal é só em quantidade de volumes. Algumas práticas utilizadas hoje em equinos, nas baias, dentro das baias, embaixo da superfície onde os cascos têm contato, eles fazem alguns tipos de é, buracos e colocam carvão ativado. Eu já vi fazer até uma forma de colocar uma quantidade de pó de serra, carvão ativado, cascalho. Então, é uma forma de reduzir a umidade também dos cascos e reduzir doenças. Nos equinos atletas, até mesmo nas boiadeiras ou nos próprios reboques. A forma do piso um piso ripado, um piso feito de borracha, uma boiadeira muito estreita. Isso daí deve ser levado em conta porque o animal vai se estressar, o animal vai se debater, pode ocorrer lesões, pode ocorrer cortes e o animal com certeza ele vai reduzir aquela alimentação. Aqui eu vou falar um pouco dos dejetos, já está no finalzinho. E essa parte de dejetos, ela é algo que eu escutava há um tempo atrás que dizia sempre, as fezes de equinos, em vez de ser benéfica, ela mata minhas plantas. Eu coloco o esterco de equino na planta e ele simplesmente mata. É, Aí é na Fazenda São Gabriel, lá em Ceará-Mirim, essa foto foi destinada pelo gerente. E aí o esterco ele é empilhado. Normalmente ele deve ser empilhado a 1,5 metro e deve ser revolvido. Pode ver que tem algumas plantas, alguns capins que estão nessa superfície, mas por que esses capins eles germinaram aí?
porque essas fezes já estão aí há muito tempo, elas já foram curtidas e como não foi tirada daí, algum animal, normalmente aves, defecam e nasceu. Mas se esse esterco tivesse sido feito o preparo da compostagem, que é nada mais nada menos do que você empilhar o material, tá sempre colocando uma quantidade de água para elevar a umidade e assim algumas bactérias elas vão elevar a temperatura. Tem compostagem que chega a 50, 70 graus lá dentro. Às vezes você vê sair fumaça de dentro da compostagem. Então imaginem aí, o excesso de nitrogênio, ele vai ser a molécula do nitrogênio que é não digestível pela planta, ela vai se tornar digestível, absorvida, a molécula que não é absorvida, ela vai se tornar absorvida. E assim, o material que é rico em matéria orgânica vai servir para adubação das plantas. Já nessa parte da direita, a gente pode ver uma capineira de capiaçu. Como eu falei no começo, tem aqueles mitos, não pode ser dado maçã, não pode ser dado capiaçu para os cavalos, para os equinos. Pode, só que tem que ver a altura. Como vocês podem ver, essa capineira ela está seguindo um crescimento. Então, o que que ocorre? A gente tem uma data de corte, uma quantidade de capim a ser cortada, dependendo da quantidade de animais que está lá naquele local, e cálculos devem ser realizados para você saber qual a área, qual a quantidade de forragem, a partir do espaçamento, a partir da produtividade, você vai saber uma média de consumo daqueles animais e assim ofertar esse alimento. Esse capiaçu, ele é cortado mais ou menos com 2 metros de altura. Quando ele passa desses 2 metros de altura, a parte do colmo não é ofertada para os animais, é ofertada já para os bovinos, já com esse pensamento de não ocasionar cólica nesses animais mesmo. E uma outra coisa que a compostagem é bom é em acabar com plantas de aninha. Dá para ver nessa parte da capineira, ao lado da capineira tem uma pastagem aí. Essa pastagem, ela antes tinha várias plantas de aninha próximo a essa cerca e era decorrente a partir da adubação com esterco de bovinos, que vinha diretamente com plantas daninhas e quando inserir aí o capim elefante, quando ele cresce muito, ele vai sombrear e as plantas daninhas elas não vão fazer a fotossíntese e assim elas acabavam morrendo. Já a próxima cerca, como tinha a incidência solar, elas propagavam, cresciam, produziam sementes e assim elas faziam esse banco de semente que foi controlado justamente com o princípio da compostagem. Aqui é só um agradecimento, é uma foto minha há alguns aninhos atrás, antes de eu ter caído, antes de eu ter me machucado. E eu agradeço a oportunidade de estar passando esse pouco conhecimento que eu tenho. E eu acho que agora fica na parte de tirar dúvidas. Dá uma olhadinha aqui no chat. Oi, Caio, obrigada pela palestra. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. A palestra foi muito boa. Eu acho que não teve nenhuma dúvida no chat, por incrível que pareça. Eu não vi nenhuma dúvida, não. Eu tô acompanhando aqui também e não vi nenhuma. Vamos ver se vai ter algumas. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, por favor. Cumpriu o horário, viu? Olha só. Tá com 1 minuto de sobra ainda. Ficou para as dúvidas. Bom, acho que ninguém tem nenhuma dúvida, Caio. Eu esqueci de colocar aí meu Instagram e o WhatsApp, mas qualquer coisa, é, quem tiver alguma dúvida, queira tirar, estou aberto a essas dúvidas. Meu Instagram é ENG. Caio, aí lá tem OLIVR, Oliver. Caio, abreviação de Oliveira, eu coloquei esse nome, eng.caio Oliver. Qualquer coisa Caio, só. teve uma pergunta aqui agora. A Isabelle perguntou: aveia é recomendada para alimentação de equinos atletas? Pronto, a aveia. Você vai verificar a composição da aveia e verificar como é que é a alimentação dos equinos. A aveia em si, ela também vai trazer alguns problemas se ela for colocada em quantidades. A aveia pode ser colocada sim,
mas a quantidade é muito pouca. Então, em algumas alimentações, você tem que verificar se o animal ele vai se adaptar e, como eu disse, vai ser aos poucos. A aveia pode causar cólica também, se for colocada em grandes quantidades, por conta da formação dela mesmo. E eu vejo até trigo, o pessoal colocar trigo para equinos. Então, tem que verificar se aquele animal ele vai se adaptar ao alimento. Eu já vi a equino comendo cada coisa que você não vai imaginar, até folha de sabiá eu já vi equino comer. Então, o que ele vai comer diretamente não é o que é legal para ele. A aveia é um alimento riquíssimo, utilizado até na dieta humana. Mas aí, se você for colocar na tabela qual o valor da aveia hoje? Será que tem algum outro alimento que seja mais barato, que possa suprir as necessidades nutricionais para a aveia? Tá entendendo? Então, assim, a aveia ela é um alimento super caro para produzir. E a produtividade da aveia, comparado a outros alimentos, não é tão elevada. Então, é a mesma coisa que você está dando carne de primeira para caninos. Imagina aí, você dá filé mignon para um Shih Tzu. Eu queria ser esse Shih Tzu. Atualmente duvido que não tenha Shih Tzu comendo filé mignon. Já vi que tem uma criadora aí no grupo. Teve mais uma pergunta. Você sabe dizer a forma correta de cuidar dos cascos dos equinos de corrida barra hipismo? Rapaz, eu vou fazer que nem o outro, eu assisto muito filme. O cuidado com o casco, o casqueamento dos animais, ele deve ser realizado por profissionais que sejam bem capacitados, porque é a mesma coisa você ir numa manicure. Então, imagina aí, você colocar uma ferradura no animal que não vai ter um cuidado frequente. Falando agora, as mulheres vão entender melhor. Eu coloquei uma unha em gel, caríssima, e simplesmente eu não fui lá fazer a manutenção. Vai ocasionar problemas no crescimento do casco. Quando o casco, dependendo de qual ferrador vai colocar, ele tem que verificar o formato do casco do animal, ele tem que verificar como é que vai ser feito o casqueamento. Por exemplo, eu não vou colocar casco de ferro para andar num lamaçal porque vai encher de lama, de fezes, e aquilo ali vai ser uma porta de entrada para micro-organismo e até mesmo, às vezes, para pousio de lavas. Eu vi há um tempo atrás o pessoal utilizando aquilo ali foi uma invenção linda. Era um casco com plástico, em formato de plástico, onde você colocava, só que ele cobria toda a extremidade do casco, até aquela parte que a gente tem a abertura, onde ele não tem contato com o solo. Então, como ela era fechada, a partir de dentro começou a aparecer perfurações ocasionadas por lavas mesmo, por insetos, e ficava cheio de lava. Quando eles tiraram para verificar, viram que era uma ideia muito boa, mas não foi legal colocar por conta disso. Já animais de corrida e hipismo, eles vão ter essas ferraduras justamente para ter esse cuidado e reduzir o impacto. Imagine que você vai dar um soco, você é um lutador de boxe e você vai dar um soco numa parede sem uma luva. Você vai ter um impacto diretamente e totalmente só na ponta da sua mão e pode ocasionar cortes. Quando você coloca essa ferradura, você vai ter uma distribuição melhor do impacto do animal com a superfície de contato. Então, isso daí vai reduzir tendinite, vai reduzir lesões. Então, essa parte de casco mesmo, ela deve ser estudada para qual local você vai estar mexendo nos animais. Lá em São Paulo, o pessoal tem casqueadores maravilhosos, são dados como os melhores do Brasil. E tem umas corridazinhas lá bem legais que eu vejo como é o nome? Charrete. Corrida de charrete lá em São Paulo é bem legal. E justamente eles têm essa manutenção dos cascos. Nem coloquei charrete, é um esporte também, viu? Até uma prática de lazer também, charrete.
não é muito utilizado aqui no estado, é mais utilizado para transporte de pessoas antigamente, hoje já não é tão utilizado. E eu vi que ele colocou na pergunta também, precisa ser mexido com mais frequência de corrida e hipismo. Como eu falei antes, vai variar muito da atividade que você está fazendo. Imagina aí um cavalo de doma. O cavalo de doma ele vai ter uma galarga machador, por exemplo, cavalo lindo de se andar, onde você vai olhar um aprumo de casco, que ele vai jogar as patas numa velocidade bem rápida e a locomoção desse animal ele vai fazer com que o cavaleiro não chegue a ter impactos bruscos na sua coluna. Então, tudo isso daí vai ser referente à utilização do animal mesmo. E como eu falei antes, o animal ele precisa de descanso. Então, a mesma coisa é o casco, ele precisa de manutenção. Isso vai ser relacionado diretamente para a prática que vai ser utilizada. Vaquejada, por exemplo, a gente normalmente não vê utilização de ferradura. Por quê? Porque normalmente é numa areia fofa, o casco poderia ser utilizado justamente para diminuir o impacto, porém a areia é fofa. Nos animais que você está vendo aí na frente, o da direita, que é o que eu estou, ele não tem ferradura. O da esquerda, ele tem ferradura. Então, você vai verificar até mesmo o financeiro do produtor. Ele tem condições financeiras de estar fazendo essa manutenção? Ele tem uma pessoa que é, por exemplo, em uma cidade longe de Natal, que é a capital, tem casqueadores que têm essa capacidade de realizar esse trabalho adequado, com essa quantidade, essa frequência de 3 em 2 então, isso daí, o casco ele cresce. Você tem que imaginar que o casco dos animais é como a unha da gente. Eles vão crescer, então vai ter que ter essa manutenção. Mas eu acho que sim, é mexido com mais frequência. Se for que nem vaquejada, sim. Bom, acho que, por enquanto, essas foram todas as perguntas. Quem quiser fazer pergunta para o Caio também, a gente marcou ele na nossa publicação lá no Instagram do Veterinando, vocês podem achar ele caso ficou difícil de anotar, não conseguiu anotar quando ele falou sobre o Instagram. E, Caio, muito obrigada. Você acabou fechando a nossa semana com chave de ouro. Eu que agradeço. Último palestrante da nossa semana de imersão. O áudio não tá saindo não, Carol, para mim. Não, não tá saindo. É que minha gata tá em cima A- do computador. Deixa eu tirar aqui. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Ela tava em cima do computador. é Você quase um pente acabou. roça, viu? Ela é aqui, ó. Como era manejo alimentar, eu não falei sobre as pelagens não, mas sou um pouco suspeito a falar sobre pelagem e equinos, viu? Quem sabe você não volte para falar de pelagem equina na próxima semana de imersão. Sabe, né? Bom, você acabou fechando a semana com chave de ouro, né? Essa foi a última palestra da semana. Muito obrigada novamente, obrigada a todos os ouvintes. Acho que o único recado que eu tenho para passar para as pessoas que estão aqui ainda é que é sobre a certificação. O certificado vai ser enviado em até 15 dias úteis, então não se apavorem, ele será enviado. E eu acho que é isso. Ei, pessoal, tchau, tchau, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Qualquer dúvida.